volto e dormo de novo. Boa noite, irmão! Boa noite! Glória a Deus! Bora. Eita glória! Bora lá. Vai chegar mais ninguém não, será? Se chegar, Chegou. Abri a porta. Eu cheguei a ordem que Chegou tá o porteiro aí gente. hoje. Tá o porteiro. Gente, mais uma oportunidade que nós estamos aqui reunidos para agradecer, louvar o Senhor, exaltar o nome dEle, Deus é bom. agradecer pela vida, agradecer pela nossa amizade, pela nossa comunhão, por a gente ter dente para rir. É mesmo. Se não tem dente, a dentadura já Não, vai. eu tenho um dente aqui que eu deixava em casa, agora eu já trago. Quem tiver descendente já sabe também, glorifica o Senhor do mesmo jeito. É verdade, os banguela também. Os banguela também são de Deus. Gente, eu trouxe um versículo aqui, Romanos 4,17, para compartilhar com vocês. Que está falando assim, ó. Eu trouxe algumas versões, tá? Só vou ler o primeiro versículo todo e só depois eu vou ler a parte B de todos. Então, na King James está assim, ó. Como está escrito, eu tenho feito de ti um pai de muitas nações diante de Deus em quem creu. Essa parte que eu sublinhei aqui é a parte B que eu vou falar em todas as versões. Que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Daí a King James atualizada. O Deus que dá vida aos mortos e convoca a existência elementos inexistentes como se existissem. Almeida Revista atualizada. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Almeida Revista corrigida. Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. E a versão do meu coração, que é a nova versão transformadora, Deus que traz os mortos de volta à vida. Aleluia. E cria coisas novas do nada. Amém. Uau! Quer dizer que todo PG o Senhor cria coisas novas, Alexandre. Todo PG Deus faz algo novo na nossa vida. E quantas áreas Ele tirou a gente da morte e trouxe para a vida. Em Gênesis 1 está falando que Deus criou o mundo do nada. E a existência da criação veio pela palavra. Em Efésios 2:1 está falando, Ele vos concedeu a vida estando vós mortos. Olha que alegria que nós temos de louvar o Senhor, de engrandecer o Senhor, porque a eternidade para nós era um lugar terrível, era um inferno. Mas o Senhor, através do seu amor, enviou o Filho. E hoje nós temos vida, hoje nós temos essa vida. E o que nós precisamos será de algo novo na nossa vida. Antigamente, há muitos anos atrás, alguém chegava para mim e perguntava assim, Helene, o que Deus falou contigo essa semana? Eu ficava meio com cara de tacho, assim, Não vi ele. não sei, não sei. Daí eu falava assim, não, mas eu ouvi pregação, mas eu li a Bíblia. Não, mas eu não estou perguntando isso. O que Deus está falando contigo? Então, irmãos, é muito bom a gente passar o tempo e ter algo para responder quando alguém pergunta isso. Ó, Deus está falando comigo assim. Deus está me tocando assim. E eu sou fruto disso aqui. Que quando eu vim para o Mevan, no meu antigo ministério, eu cheguei para minha pastora e disse, eu estou me sentindo morta. Não é culpa de vocês, não é culpa de ninguém. É sobre mim. E eu preciso de vida. E eu estou saindo. E quando cheguei no Mevan, pensei que ia ser uma coisa. Morre mais um pouquinho, né? Ai, meu Deus. Quando eu ouvi aquele pastor falando terça-feira... Ai, Dá Jesus. uvinha esmagadinha. Passou uns meses, eu assim, meu Azeitona. Deus, eu vim pra morrer. Eu vim pra morrer, mas eu já tô morta. Não, eu nem sabia ainda que o buraco era mais embaixo. Então, cada dia o Senhor tem feito algo novo na minha vida. Cada dia Ele tem aberto os meus olhos para algo. Cada dia eu tenho me aberto também para um novo tempo, porque o Senhor quer, mas a gente tem que se movimentar. Né? O reino de Deus é movimento. Então eu estou muito contente, muito feliz. E eu coloquei aqui no final. Será que existem motivos para a gente louvar e se alegrar nessa noite? E aí, né, irmãos? Porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vamos orar?
Querido Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Tu forma tudo. Tu é tremendo. Obrigada porque Tu é o nosso amigo, Tu é o nosso consolador. Tu é aquele que nos convence do pecado. Às vezes a gente é cabeça dura, mas Tu nos convence e nos coloca na rota certa, no alinhamento certo. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que nessa noite algo novo venha acontecer na nossa vida, porque Tu crias algo novo em todo o tempo. Basta nós nos entregarmos a Ti. Basta a gente querer muito, 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 a gente se jogar, a gente se lançar. Pai, obrigada, porque nós podemos expressar a nossa alegria através do canto, expressar a nossa alegria através do corpo, expressar a nossa alegria, Senhor, através das palavras. Muito obrigada pela oportunidade que temos de estar aqui juntos, Pai. Obrigada, Senhor, por esse lugar que o Senhor nos deu, com ar-condicionado tão gostoso, Pai. Obrigada pela vida dos nossos irmãos, Senhor. Obrigada pela vida dos nossos pastores aqui, Senhor. Obrigada pelos irmãos que vêm. Obrigada, Senhor. Obrigada, e aqueles que não puderam vir, que o Senhor esteja os alcançando, que o Senhor esteja os fortalecendo, que o Senhor esteja os guardando, Pai. Que essa noite seja uma noite que nós venhamos Te contemplar. Nos ensina a Te contemplar, Senhor. Nos ensina a Te contemplar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu
Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. És fiel em todo tempo, Senhor. Em todo tempo tu és tão, mas tão bom, Senhor. Com todo o fôlego que nós temos nessa noite, Senhor, nós cantamos da tua bondade. Nós declaramos que tu és bom, Senhor. Nós declaramos, sim, Senhor. É porque tu és muito bom, Senhor. Apesar de nós, tu és bom, Senhor. Não tem nada a ver conosco. Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és santo, tu és poderoso. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. De novo.
vem sobre nós, vem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Obrigada por esse momento maravilhoso, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Vamos aplaudir o Jesus, glorificando o nome dele. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Boa noite. Olá, pastor, tudo bom? Glória a Deus, que bom que vocês puderam vir estar conosco hoje aqui. Né? E hoje a gente vai, antes da gente ir para a palavra, né? Nós estamos hoje aqui com o irmão que está vindo a primeira vez, né? E como ele não nos conhece, né? Nós vamos nos apresentar para ele, né? E também, né? Ele poder também depois se apresentar e falar um pouquinho, né? Quanto tempo ele está aqui, tá certo? Só para a gente ter mais ou menos uma noção aí, né? Como é que está o grupo aqui essa noite, amém? Tá, eu sou o Alexandre, né? Eu estou juntamente com a minha esposa, que é a Patrícia, e nós estamos nesse momento, né? Aqui servindo aqui os irmãos do SPG, né? O Senhor nos colocou aqui nesse tempo, né? E tem sido um tempo assim, de muito aprendizado, um momento, sabe, de muita comunhão. O Senhor tem nos dando a oportunidade de viver. Aí há uma alegria no nosso coração, né? Por poder impartir o nosso coração, não apenas compartilhar a palavra, mas também poder impartir o nosso coração, né? Assim, o nosso testemunho de vida, né? Um pouquinho daquilo que o Senhor tem que derramar sobre a nossa vida, poder compartilhar com cada um. Tá certo, irmãos? Nós somos, eu juntamente com minha esposa, somos lá de Belém do Pará, lá do norte, lá de cima. Estamos aqui já há 1 ano e 5 meses, eu acho que é isso. Uns 10 meses também. Uns 10? 10 anos, mais ou menos. 10 anos a gente vem aqui, né? Então, nós estamos aqui, morando A gente aqui vem em parcelas. há 1 ano e 4, quase 1 ano e 5 meses. É isso. Vai cá. Tá. Meu nome é Elaine, estou no Mevan, acho que 1 ano e 6 ou 7 meses. E não sou do Belém do Pará. Sou catarinense, Florianópolis. Amém. E feliz por estar com vocês. E feliz porque o Senhor escolheu vocês para usar na minha vida, para abençoar a minha vida. Estou feliz porque o Senhor me trouxe aqui. Estou viva. Aleluia. Estou feliz, muito feliz pelo novo irmão que está vindo aí. Seja bem-vindo, né? Que Deus te Glória a abençoe. Eu sou a Bernadette, esposa do Joaquim, que está ali de azul, lindo, maravilhoso. Exato. Aqui. Não precisa dizer que é lindo. Esse alguém Nós somos de Belém do Pará, nós já estamos aqui há 7 anos. Estamos no Mevan, acho que há mais de 1 ano também. E estamos convivendo aqui, muito felizes com vocês, né? É muito bom estar sempre com vocês aqui, ouvindo a palavra maravilhosa do Senhor, né? E é isso. Glória a Seja Deus. bem-vindo. Eu sou a mulher dele. Assim sendo. de Belém também. De novo. Lá de Belém. Eu sou a Francine, não sou do Pará. Sou esposa do Thiago, mãe do Davi, que está ali em som alto ali. E nós estamos no Mevan uns 9 meses, eu acho, mais ou menos. Glória a Deus. São os nossos anfitriões aqui. É verdade. Aqui é a nossa imobiliária, nosso lugar que a gente trabalha, nossa empresa. Seja bem-vindo. Eu sou Estael, eu estou há 1 ano e 4 meses, né? E eu estou muito feliz porque Deus nos colocou para caminharmos juntos e é aquilo que o pastor falou, né? Nós estamos aqui, um ferro afia outro ferro, né? Para nós estamos sendo aprimorados, né? Uns pelos outros, para que a gente chegue, né, o máximo possível
a semelhança de Jesus, né? Ser como Ele, em amor, em justiça. Mas é isso. Seja bem-vindo. Eu sou a Alessandra, sou paulista, não sou catarinense, mas moro aqui há 17 anos. Meu Deus! Aqui há 17 anos. E essa família linda aqui me cativou. São pessoas abençoadíssimas. E eu estou indo para o Mevan agora. Espaço, gente. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo também, né? Eu sou a Andresa, casada com o Márcio, hoje ele não está aqui. Sou de Manaus. Estou aqui uns meses, uns dias. Não tinha ouvido falar no Mevan. Lá em Manaus não tem, mas cheguei aqui, encontrei essa igreja. É uma bênção, assim como todos os irmãos aqui, que eu encontrei também aqui, essa família. E foi uma bênção para mim. Viemos, né, por um propósito. Estamos aqui, estamos muito felizes também com todos aqui, com o Mevan. Amém. Meu Deus. Meu nome é Dianaí, me chamo de Diana, né? Eu sou do Acre. Meu esposo Valdemir, minha filha Dayana, eu Clisma. Nós estamos aqui acho que 1 ano e 5 meses, né, Dayana? 1 ano e 4 meses. Vamos fazer 2 anos em julho. Né? A gente está aqui, Deus trouxe a gente com o propósito de fazer um transplante de rim. E aí encontrei o Mevan, a gente já conhecia o Mevan, porque lá na igreja que a gente estava, o apóstolo vinha para os congressos aqui, e ele sempre falava do Mevan. E quando eu cheguei aqui, eu não sabia se tinha Mevan aqui em Floripa, né? Nós moramos aqui em São José. E aí eu queria conhecer o Mevan, fui em outras igrejas, muito boa, mas assim, quando eu fui pro Café de Pastores, a primeira vez que eu cheguei lá, aí eu digo, cheguei na minha casa. Bateu ali. Aí eu falei para apóstolo, eu encontrei a minha casa, que aí eu encontrei lá, né? E aí, graças a Deus, estamos aqui. E aí foi assim, Deus foi preparando, a gente foi para outros PG, mas não que não receberam a gente bem, muito bem, o pessoal muito bem, mas assim, quando eu cheguei aqui, encontrei esse povo do Pará, a gente... Só o mais bonito meu que eu tenho. Deus do céu! Aí nós encontramos, né? Porque a nossa vida se encontrou, né? Porque o nosso, a gente é muito assim, fala alto, é muito alegre, né? E aquela coisa. Entrega meu irmão, pode ser que ele ache que não. E aí, assim, então, assim, agora nós se encontramos, estamos em casa, né? Então, assim, estou muito feliz. Temos aprendido muito. Meu Deus do céu, aqui é um lugar onde Deus tem trabalhado na nossa vida e a gente tem aprendido muito, muito. E graças a Deus por isso, pela vida de cada irmão, né, que estão aqui junto e para a gente crescer junto. E eles que Deus tem, né, na vida de cada um. Amém. Pai. Já falou. Não falou teu nome. Só não falou teu nome, é verdade. Meu nome é Valdemir. Servo de todos. Meu nome é Joaquim, eu sou cearense. Eu não sou Contra. eu sou paraense, não. Eu sou cearense. Mas morar no Pará, e todo canto que eu chegar é minha terra. Eu sou brasileiro. Amém. E eu gosto muito desse Brasil, né? E do povo que habita nele também. Meio bom para nós. E com nossos pastores aí que vieram do Pará, que a gente anda com eles já há 10 anos, cara. Completou tudo. Deu certo. Fez o pacote, fechou o pacote, né? Graças a Deus. E vocês são bênçãos, né? Eu não venho toda quinta porque o troço não tem. Aí sabe, cadê você? Tô no engarrafamento. No engarrafamento da curva, volto em casa, ter terminado. Mas é assim mesmo, a gente vem quando dá, a gente, se der benefício toda quinta a gente vinha. É um negócio que
A vontade, né, filha? Às vezes volta do caminho, não dá pra Você quer cooperar da Beth. Não, a Beth... Dessa vez não. Não, dessa vez não. Mas hoje, quando eu deixei ela, eu falei, ó, 6 horas. Então pronto, já sai do segredo agora. Se adiantar. Mas ela... Mas só pra chegar em 7, chega aqui às 8. Mas Ó, os pecados dos outros a gente precisa encobrir. Não, Da pecou, vai entrar no esposa, mais cacete, ainda. não tem jeito. Não, mas é isso mesmo, é bacana. Já que Eu não gosto. guarda nem dinheiro, vai guardar segredo. Não guarda nada. Vai, Thiagão. Meu nome é Thiago, sou da Francine, pai da Davi. A gente está no Mevan. Saiu da Francine uns 9 meses, que eu não faço ideia. Quantos Sei que meses estou, faz? né? Tem sido um tempo muito bom, um tempo assim de renovo, né? Aprendizado, reaprendizado de muita coisa, né? A gente tem crescido assim em amor, em unidade, né? Em conhecimento, tem sido um tempo muito precioso, assim, né? Ministerialmente, espiritualmente falando, assim, e do aspecto da comunhão também, né? Acho que todo mundo toca nesse assunto, né? Como a gente está se sentindo, né? Bem, assim, estar com os irmãos, então tudo muito orgânico, né? Muito verdadeiro, muito genuíno, então tem sido um tempo muito bom. Glória a Deus. E... Agora eu vou falar. Eu sou da Venezuela, eu misturei um pouco longa, né? Sou da Venezuela, trabalho remoto, home office, Legal. com os Petrol Med. Trabalhei já 4 anos com os Petrol Med de home office, no Hamburgo. Só que ficava na Venezuela e vinha cada 6 meses para o Brasil. Estava de viagem. Aí, há 2 anos para cá, vim executar um projeto mecânico e fiquei. Porque tinha que finalizar o projeto e quando finalizou o projeto, fiquei para manutenção ou controle dos equipos. Porque é um prédio novo. Aí, pensava voltar para a Venezuela novamente. Só que no Hamburgo, eu assisti uma igreja muito parecida a esta, bem querida. Me acolheram como um filho, né? E o pastor tinha uma relação bem boa, que todos os finais de semana eu ia no morro. De meia-noite até amanhecer, orando. E eles gostavam muito disso, né? Eu apoiava muito isso também. Opa! Sabe que eu tenho aquele carro ali? Eu estou doente, a minha filha vem para ficar aqui comigo, não deu de ela entrar por causa do carro. Meu carro na frente, não dá para botar para frente. É um vermelho? É seu, né? Então é isso, eu tinha uma boa relação com o pastor, sempre tinha esse costume de ir ao morro orar. Só que ele conhece essa igreja, porque ele falava que ele faz congresso também, só que ele gostava dos congressos da Mevan. E ele me falava assim, quando vai para Santa Catarina, tu vai levar para lá. Aí junto. Então, estamos organizando para este ano ir junto para o congresso este ano. Não conheço muito, não, mas ele me falava. Só que em novembro ele apagou, assim, ele estava, eu acho porque ele trabalhava muito. Ele era diretor de música e era pastor da igreja e como que não tinha tempo. Dormia pouco. E ele desmaiou e daí não acordou mais, ficou em UTI quase 30 dias. E ele, tipo assim, ele estava normal, desmaiou, apagou. Levaram ele para o médico, não reacciona, ficou assim. E até que morreu. Morreu no final de novembro. Então também foi um choque para mim, né? Porque também eu tinha planos tipo, de voltar, mas aí eu me lembrei da igreja daqui. Então eu fiquei como no barco, assim, não sei o que fazer com, entendeu? Porque, tipo assim, nos finais de semana eu dormia em casa dele, ou passava sempre junto com ele, nos eventos. E eu fiquei, tipo, não tenho minha família, a família que tinha o meu pai, tipo assim, foi forte. Aí nesse mover isso, aí meu chefe, como ele viu também a circunstância do mês, ele falou assim, como liberar um pouco a cabeça, porque aqui tu tem na igreja todos, quando iam para lá, choravam também porque lembravam, porque nós sempre estávamos juntos. No mês tinha muito tempo livre, eu trabalhava só um dia sim, um dia não, mas eu trabalhava só 8 horas nesse dia, outro dia folgava totalmente.
Então aí aproveitou e estava com ele. Então essa coisa, meu chefe vai nessa igreja também. Então ele falou, cara, melhor anda livre um pouco a tua cabeça, um pouco mais. Aí tem uma empresa que eles estão fabricando, executando os projetos mecânicos de sistema hack. E tem como um ano para fazer. E não estavam conseguindo, então meu chefe me transferiu para cá. E por isso que estou aqui. Aí eu não pensei na igreja nenhuma. Tipo, de meu bar, não tinha conhecimento que aqui tinha uma, né? Só que, no momento, eu tive um sonho como pastor. Eu estava chorando, entendeu? Porque eu fui um pai para mim. Então, ele está como uma escada de ouro, assim, e toda branca. Ele fala que eu não fique com culpa no meu coração, porque uma semana antes dele morrer, no final de semana, ele falou para ir junto. Eu falei que não, só porque eu queria descansar, porque que todas sexta da noite, sábado da noite, eu não tinha nos morros. E eu ia trabalhar na segunda dormindo, entendeu? Eu falei que não. Ele não consegui me despedir dele. Aí no sonho eu me despedi dele. Abracei ele. Aí ele me mostrou uma música que cantaram no domingo. E quando ele me mostrou uma música, ele me mostrou lá da avenida principal. Aí eu fui de noite. Um sábado de noite. Não conhecia a igreja. Eu escutava a música que ele me mostrou no sonho. E quando eu escutava a música, eu cheguei na rua. Aí não tem ninguém. Mas eu vi o nome e escrevi, o grupo me escreveram que fez o culto de manhã. E por isso foi que eu vim de manhã para o culto. Mas é difícil para mim, porque tem como uma lluvia de emoções, entendeu? Tantas coisas que eu passei ruim no meu país, por problemas políticos. E essa coisa que está acontecendo aqui. Mas quando eu cheguei lá, me senti uma família, uma experiência bonita. E conheci o pastor no sábado, né? Ele me convidou para cá. Então, obrigado pelo acolhimento, obrigado pelo apoio, pela força. E desculpa, não consegui falar bem. Amém. Oh, querido, seja muito bem-vindo. Amém. Seu nome para os irmãos? Alex. Alex. Amém. Alex, seja bem-vindo, tá? Eu creio, sabe, que assim como todos que estão aqui, a gente tem falado muito sobre isso aqui no PG, né? Que o Senhor está conectando, sabe? Nos trouxe para cá com um propósito. Eu creio nisso, sabe? Ninguém está aqui por acaso. Eu creio que o Senhor está unindo aqui, sabe, pessoas para, como a estava já falando agora há pouco, sabe? Nós estamos sendo edificados aqui uns pelos outros. Tá? Então, que você encontre aqui um lar, sabe? Uma casa, sabe? No coração de cada um que está aqui. Tá certo? Tá? Estamos aqui à disposição para te ajudar na caminhada, a nos servir, naquilo que a gente puder estar cooperando, a gente coopera uns com os outros. Tá certo? Se sinta acolhido aqui, se sinta amado, tá? E se dê a oportunidade. Né? Porque às vezes acontece situações na nossa vida que às vezes a gente se fecha, né? A gente tem medo de passar por experiências ruins novamente. Mas eu quero falar para você, né, que se você se dê a oportunidade aqui, sabe, de amar e ser amado nesse lugar. Tá certo? Amém? Você não está cuidando de tudo, tá bom, Alex? Estou assim, não vou falar por todos, vou falar por mim. Anote o telefone aí. Na hora que você precisar, 24 horas, você pode ligar. O que você precisar, você agora pode contar com uma família. Não estou falando por todos, estou falando por mim e pela minha família. Tá? E cada um tem um posicionamento. Então, o meu posicionamento é, anote aí o telefone. E mora em Serraria também, tá? Filar almoço, filar café da manhã. Bem pertinho ali. Bora bem pertinho ali. Eu moro ali naqueles condomínios ali na rua São Benedito. É São Benedito? Eu moro na Venceslau. Na transversal. Tudo vizinho.
O meu é o Perto Ilha das daquele- Flores. Perto daqueles condomínios que vão inaugurar, que está todo pintado de amarelo. De laranja. Laranja. Bem na frente. Na frente nossa. Tem vizinho. Ah, sim. E você é? Onde? Essa Lá é a do minha Prado. também. No Perto do Prado. Mercado do Prado. Prado, conheço o Mercado Sim, do Prado. sim, aham. Nessa rua do Mercado do Ah, tá Prado. perto. Isso aí. Deve ser perto de vocês, ó. Perto Elas de moram Ceilândia ali. também, perto não das é? meninas. Aí uma pergunta, você está só ou você tem família? Todos só aqui. Todos só. Isso. Mas tem previsão de vir família pra cá, tu ou não? Não tem assim uma previsão porque eles estão como em luta do propósito. Meu pai, ele tinha uma empresa e o governo pegou a empresa e não pagou dinheiro. Então, meu pai tem esse orgulho, sabe? Meus irmãos e minha mãe também tem esse orgulho assim, de lutar por isso. Sim, Porque sim. falou que meu pai se construiu de jovem e ele tem uns 76. Então, o governo pegou a empresa, falou que paga o final de mês. Paga o final de mês e nunca pagou. Sim. E eles estão conseguindo. E ele está lutando ainda. É, e sim. Eu desisti, né? Porque eu já me cansei também. Vai lutar pra mim. Mas graças a vocês, e eu fico feliz porque eu não conhecia nada, né? E eu não pensei que era essa igreja. Porque quando eu fiquei nessa rua, falou assim, eu fiquei na rua certa, na avenida, e eu pensei que era uma igreja que era Jack Cruz. Eu pensei que era, será esse? Né? Mas não era essa mesmo. Eu pensei, porque essa estava ligada, tinha gente de noite, porque ele faz culto de noite também. Sim. Eu vou entrar e eu pensei, não é. Aí fui caminhando, e a mesma música já estava no domingo, é a mesma música. Aí eu mandei para a pastora no domingo, mandei o vídeo. Mandei para ela. Glória a Deus. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tá, pode tratar? Pode. Tu mora só. Há quanto tempo tu veio aqui? Aqui tem 1 mês e meio, mais ou menos. Ele veio de novo ao Burgo. Foi, e aí como é que tu alugou apartamento? Sim. Graças a Deus, não conheço nada, mas fiz tudo pelo aplicativo. Foi? E as coisas, tá faltando feio? Não. Tá Tudo bom, tudo bem. Tipo, fui transferido de um emprego para outro. E é bem de bom. Aí o kitnet era imobiliário. Legal. Sim. Não, porque se precisar de alguma coisa, desde garfo, faca, qualquer coisa, a gente Garfo, faca de bolo. Mas o garfo e a faca Gente, Deus tem umas coisas assim, né, que às vezes a gente não, às vezes a gente não consegue, né, compreender muito bem, né, a princípio, porque na verdade a gente não tem a mesma visão que Deus tem, né, a nossa visão é muito limitada ainda para as coisas, né, nós somos humanamente limitados, mas o Senhor ele sabe de tudo, então ele, né, enxerga muito, né, muito mais à frente, na verdade ele já conhece todas as coisas, né, e como eu falei agora, eu reafirmo, eu creio num propósito, né, eterno, um propósito do Senhor sobre a vida de cada um aqui. E a ideia, na verdade, tudo isso que a gente faz aqui de quinta-feira, né, os estudos que são ministrados aqui na igreja, nas terças-feiras, no discipulado, é justamente para que a gente consiga compreender de uma forma mais profunda justamente essa vontade do Senhor para todos nós, sabe? Que como a gente tem falado aqui repetidas vezes, né, nós só podemos usufruir daquilo que nós entendemos. Se a gente não entende a palavra de Deus, nós não vamos conseguir usufruir das promessas do Senhor que estão aqui na palavra dele. Né? Então, falando até nisso, né, eu até te pergunto, tem dificuldade para entender o português ou não? Tranquilo. É porque, na verdade, além do português, eu falo idioma, sabe, lá do Pará. Lá do... Aí é mais complicado, né? É mais complicado. Ele fala em velocidade eu falo, 1.5 eu vou tentar, né, dar uma... Pisa no freio. Tá pisando no freio, né? Então eu creio, sabe, nisso que o Senhor está fazendo, sabe? De juntando aqui pessoas para poder colocar diante de nós, sabe? O projeto dele, da vontade dele, para que a gente entenda tudo isso e a gente possa usufruir juntos, irmãos. Porque, na verdade, aquilo que o Senhor está propondo para nós, aquilo que tem a ver com o reino dele, não tem a ver
né, com algo individual. Na verdade, o reino do Senhor é algo coletivo. Tá? É algo coletivo. E o que nós estamos sendo ministrados nessa semana, inclusive, né, na terça-feira, quem esteve lá no discipulado, dos irmãos que estão no discipulado, tiveram a oportunidade, né, de ouvir um testemunho, né, de um pastor também muito querido nosso, que está conosco aqui no Mevan. Não está há muito tempo também, está 1 ano e pouco, acho que mais ou menos no mesmo período que nós chegamos aqui. Assim, e ele falava justamente sobre, né, o quanto nós precisamos ser cheios do Espírito nesse tempo. Sabe? Porque somente cheios do Espírito, irmãos, é que nós vamos poder, sabe? É cumprir a vontade do Senhor. Amém, amém. Somente cheios do Espírito é que nós vamos poder, sabe? Ter um coração, digamos assim, acessível, né? Inclusive a servir os outros. Aí ele falou algo, ele fez uma comparaçãozinha no final lá, né? A comparação de um copo com água, né? E falando assim, ó, ser cheio, quando a gente fala humanamente falando, a gente pega um copo e coloca água dentro desse copo, né? Vamos supor que esse copo estivesse cheio d'água. A palavra, quando diz ser cheio do Espírito, nós precisamos ser cheios do Espírito, humanamente falando, seria o copo com a água até a boca, para ele ficar cheio. Mas, no nível do reino de Deus, no nível espiritual, esse ser cheio tem que ser num ponto, irmãos, aonde não dá para dividir, não dá mais para separar o que é água e o que é copo. Sabe, no reino de Deus, a água e o copo precisam ser uma coisa só. Cheios do Espírito ao ponto, sabe, nós sermos um com o Pai, como a palavra fala. Amém? E naquele dia, ele falando aquilo, né, me levou para uma reflexão de algo que Deus colocou no meu coração também, que é algo que a gente já conversa há muito tempo, né, eu com a minha esposa, que esse ser cheio, irmãos, porque muitas vezes a gente quer ser cheio, né, do Espírito. E o ser cheio não é simplesmente você chegar num nível de plenitude, simplesmente, porque isso já é bom. Amém? Quando você consegue chegar, né, até o limite, né, ou seja, eu sou pleno no Espírito, eu estou cheio. Mas, irmãos, o que o Senhor deseja é que a gente chegue no nível, não apenas, sabe, de plenitude aqui. Por quê? Porque a plenitude aqui, ou seja, plenitude é uma palavra que fala de completo, de ser completo. Então, o completo aqui, irmãos, ele vai apenas tocar esse copo. Você consegue compreender? Mas quando eu sou cheio ao ponto de transbordar, o que é que acontece? O que vai transbordar daqui de dentro vai poder escorrer e tocar outras pessoas. Vai afetar outras vidas. Então, na verdade, é isso que faz toda a diferença. Sabe? É um nível de nós sermos cheios do Espírito. Ou seja, sabe, buscar tanto do Senhor, irmãos. Sabe? E assim, ó, sabe? A gente não pode ter medo disso. Sabe? Porque às vezes, não, mas né, será que eu estou, né, exigindo muito do Senhor? Não, o Senhor, a palavra fala, irmãos, que Ele é eterno. E isso é uma palavra muito forte, sabe por quê? Porque a eternidade não fala simplesmente de um ser que existe para sempre, mas fala justamente de um ser, irmãos, sabe, que preenche todas as coisas. Você consegue compreender? A palavra eterna, ela não tem apenas a ver com o tempo, ela tem a ver, sabe, com uma geografia, inclusive. Ela tem a ver, sabe, com ser justamente esse pleno, sabe, alcançar tudo e a todos, todas as coisas, irmãos. Tá? Então, é disso, sabe, é dessa fonte que nós estamos bebendo, sabe, do ser do Senhor que é eterno, que é o Pai da eternidade. Amém? Então, eu não posso, sabe, tentar me limitar ou limitar aquilo que o Senhor deseja me entregar. Tá entendendo? Então, a gente não pode, sabe, ficar com medo ou com vergonha, sabe, de ir até o Senhor, de ir até a fonte, Senhor, sabe, dizer, Senhor, me dá mais. Quando o meu coração, que o Senhor conhece a cada um de nós, quando o nosso coração não é um coração egoísta, que não tem a ver simplesmente buscar do Senhor para mim simplesmente ser cheio. Para mim, você está entendendo? Mas eu ser cheio, buscar mais do Senhor para poder, inclusive, tocar outras vidas. Aleluia! Isso, o mundo, ele ensina isso, né, de uma outra forma, mas que quando a gente compreende, sabe, de forma espiritual, faz todo sentido também, irmãos. Eu acho que, na verdade, a gente sabe, consegue aprofundar mais. Sabe? Quem dá treinamento, quem dá aula de coach, aí, fala o seguinte, né, que isso tem a ver com inteligência emocional. Porque a pessoa que consegue alcançar a inteligência emocional, ela vai conseguir, irmãos, sabe, ter responsabilidade sobre todas as áreas da sua vida e vai crescer. E com esse crescimento, ela vai poder, inclusive, ajudar outras pessoas. Tá? Então, quando a gente encaixa isso no nível espiritual,
a gente entende que, na verdade, no Senhor, irmãos, tudo faz sentido. Amém. Amém? Então, que o nosso propósito, sabe, sempre seja esse aqui. Sabe, nos edificar, nos aprender, né, aprendermos mais uns com os outros aqui no Senhor, né, e podermos estar dando suporte, sermos suporte uns para os outros. Amém? E dentro disso que eu estou falando aqui, né, já com essa introdução aqui, eu quero fazer a leitura da palavra, você que está com a Bíblia. Nós vamos falar sobre isso, o estudo de hoje, o tema. Eu não vou ler aqui o estudo todo que foi passado para nós, mas eu queria apenas ler a pergunta inicial que foi deixada para nós, que vai servir como uma reflexão para nós, tá, irmãos? O estudo de hoje ele começa fazendo uma pergunta, e a pergunta é: será que o Espírito de Deus habita em nós? Essa pergunta, irmãos, tem a ver com esse texto que nós vamos ler aqui, tá? Mas eu quero, sabe, deixar isso para nós refletirmos, sabe? Porque assim, todo crente, ele tem a tendência de falar o quê, irmãos? Qual é o crente que vai dizer, irmão, não, o Espírito de Deus não habita em mim? Deus, será que tem algum crente doido que vai falar isso? Não tem, né? Todo crente, ele vai dizer, não, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, tá? Mas à luz da Bíblia, irmãos, o que é que define isso? À luz da Bíblia, sabe, o que é que traz essa convicção, que traz certeza para nós? Sabe, que nos enche de esperança, que nos enche de convicção. Sabe, à luz da palavra. Tá? Porque, como a gente falou aqui na quinta-feira passada, as nossas palavras não podem ser meras palavras. Aquilo que eu canto, aquilo que eu falo, não podem ser, sabe, palavras lançadas ao vento. Elas precisam ter sentido e elas precisam ter um propósito de nós. Então, quando eu abro a boca para dizer, não, eu sou, né, um servo do Senhor e sou cheio do Espírito Santo, eu tenho, sabe, que fazer valer essa proclamação que eu estou colocando para fora. Você consegue compreender? Tá? Então, à luz da palavra, em Romanos capítulo 8, Romanos 8, capítulo 1. Eu gosto muito, irmãos, eu não sei que quantos, digamos assim, alguns eu sei que têm esse conhecimento, mas não sei se todos. Eu gosto muito, irmãos, sabe, de quando eu estou falando acerca da palavra, eu gosto muito, sabe, de uma palavra, ou de uma pregação, de uma ministração expositiva. Por quê? Porque na pregação expositiva, a gente consegue ter essa profundidade do ensino. A gente consegue ter a profundidade e entender aquilo que a palavra está querendo nos direcionar. Tá? Não é simplesmente, sabe, você falar alguma coisa ou falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Tá? No reino de Deus, irmãos, não tem espaço para aquilo que o homem pensa. A gente já falou, lembra que a gente já falou isso aqui? A gente até citou René Descartes aqui há umas semanas atrás. Tá? Então, no reino de Deus, irmãos, aquilo que o homem pensa precisa, irmãos, é importante, estar diretamente conectado com aquilo que o Senhor pensa também. Você está entendendo? Porque se aquilo que eu penso, né, eu como pastor, ou nós, né, como ovelhas do Senhor, como filhos de Deus, né, aquilo que nós pensamos for diferente daquilo que o Senhor pensa, ou daquilo que o Senhor ensina, então, irmãos, isso já é um sinal de que nós estamos desconectados do Espírito. Você consegue compreender? Olha só, qual foi a pergunta? Será que nós, né, somos, né, temos o Espírito? Será que o Espírito Santo habita em nós? Será que nós somos cheios do Espírito? Tá? Um parênteses nisso, acho também como estava se apresentando, falando sobre essa questão do construir e desconstruir. Né? Acho que todo mundo acaba passando por isso a vida toda, sobre como ver a Deus, assim. E essa cosmovisão que a gente tem é algo que vai, né, unir toda a nossa, seja aquilo que a gente já viveu dentro da igreja, fora, a cultura, a maneira como foi apresentado Deus, às vezes uma experiência religiosa que a gente teve. Então, muitas vezes, né, essa forma como a gente vê Deus de algum aspecto e outro, e daquilo que a gente se alimenta, às vezes também fora, né, numa pregação, tudo isso às vezes vai dar um resultado que é como a gente vê Deus, né, em relação às vezes a um ponto, ou de maneira geral. Só que apenas o crivo da palavra que vai fazer com que a gente venha alinhar, né, aquilo que a gente tem como
né, uma visão, como uma ideia, para ver se isso realmente encaixa, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente construiu ao longo de uma vida toda vai sendo derrubado, né? Uma coisa vai testificando, outras coisas a gente vai completando, né? É isso mesmo, gente. O crivo é isso aqui, ó, né? É a palavra de Deus. Né? O pastor Fernando ele sempre deixou muito bem claro isso lá em Belém nós fazíamos o mesmo. Irmãos, eu falava isso tipo para o povo que a gente ministrava lá. Disse, gente, eu estou aqui ministrando, mas você não tem, sabe, simplesmente que sentar na cadeira e ouvir o que eu estou falando e tomar isso como verdade para a sua vida. Você tem toda a liberdade, sabe, de chegar na sua casa, pegar a palavra que foi citada aqui, ler, tá entendendo? E ver se realmente aquilo que eu estou pregando, que eu estou falando, bate com aquilo que está no coração do Senhor. Tá entendendo? Por quê? Porque, como o Thiago falou, irmão, sabe, a gente vem de uma cultura em que muitos, né, não sei se todos aqui, mas, né, a grande maioria, né, a gente passou inclusive por alguns ambientes, irmãos, onde a gente, tipo assim, alguém falava alguma coisa, a gente tinha que reter aquilo ali como verdade e pronto, acabou. Tá entendendo? Não tinha o que questionar. Tá entendendo? Volto a falar. O pensamento humano ele precisa estar conectado com o pensamento do Senhor. Tá? Então é isso que a gente vai estar podendo estudar aqui essa noite, podendo ver um pouquinho. Aqui, ó, no capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo ele começa aqui falando algo. Ele diz assim, ó, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É uma palavra muito conhecida de todos nós, né? E diz assim, ó, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tá? Aqui no versículo 2 isso. O apóstolo Paulo ele começa a falar aqui, irmão, sabe, de duas leis que regem, né? Que é o Espírito, a lei do Espírito e da vida e a lei, né, do pecado e da morte. Tá? E a gente quer, né, com muita graça no Senhor aqui nessa noite, poder estar falando um pouquinho sobre isso, nos aprofundando aqui um pouquinho nisso, para a gente poder entender o que realmente o apóstolo Paulo queria ensinar aqui. Tá? Então ele fala aqui de duas leis, ficou claro aqui? Tá? Duas leis, né? A lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte. Então tem duas leis que regem. Tá? E ele fala aqui no versículo 3, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo, olha aí, ó, né? E isso, digamos assim, romantizando o evangelho, isso é muito lindo, né, na vida do crente, né, dizer assim, não, nós não andamos, né, segundo a carne, né, mas nós andamos segundo o quê? O Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, eles fazem o quê? Cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, eles cogitam do quê? Das coisas do Espírito. Irmãos, está bem explicadinho aí, vamos lá. Tá? Aí ele fala aqui no versículo 6. Porque o pendor da carne é o quê? Para a morte. Mas o do Espírito para a vida e paz. Tá? Então, assim, ó, eu quero primeiramente aqui fazer um parênteses aqui no versículo 3, eu vou até repetir aqui o versículo 3 para a gente entender isso aqui. Ele diz assim, ó, porquanto que for impossível a lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Amém? Então, assim, o que é que ele está querendo falar aqui, irmãos? Ou o que é que ele está, né, ensinando aqui aos romanos? E eu creio que, né, não todos nós, mas eu creio que a grande maioria que já entende algo. Irmãos, se tem uma coisa que a lei jamais conseguiu e jamais vai conseguir fazer na vida, sabe, de um homem, é fazer com que esse homem deixe de pecar. Tá entendendo? Não tem, ela não tem essa força. Tá entendendo? Ela não tem essa força. Tá? Ah, pastor, então por que Deus, né, entregou a lei para Moisés, então, já que não tem essa força? A gente faz uma comparação, irmãos, inclusive aqui, né, para que isso fique, inclusive, bem ciente de todos. Né? A gente sempre costuma citar isso aqui. Cara, quantas vezes você já viu dentro de um ambiente congregacional, né, e isso acontece muito, inclusive, né, com a vida, né, de irmãos que são mais jovens, né, às vezes vai buscar um conselho de um pastor, alguém mais experiente, né, e aquele líder, aquele pastor chega naquele jovem e diz assim, olha, cara, né, tu não pode fazer isso aqui, porque se tu fizer isso aqui,
né? Vai acontecer isso contigo aqui, tu vai te dar mal, vai ser dessa forma e assim assado. Aí a grande pergunta sempre vai ser, e aí, aquele jovem deixou de fazer aquilo? Dificilmente, irmãos. Raramente. Sabe por quê? Porque a igreja, durante muito tempo, ela foi muito boa de dizer para as pessoas o que elas não podiam fazer. Principalmente com os jovens. Mas nunca se preocupou em ensinar, sabe, o que de verdade nós tínhamos que fazer. Sempre se deu mais ênfase, sabe? Ah, tu não pode fazer isso. Olha, cuidado com aquilo. Era assim ou não era? Não sei quando tiveram esse tipo de experiência. Tá entendendo? Mas nunca, sabe, teve essa, ou quase nunca, tá? Não vamos tirar essa expressão nunca, porque senão a gente vai para o extremo, né? Mas na grande maioria dos casos, irmãos, a igreja lá, ela vinha com, sabe, como um peso, tá entendendo? Apenas simplesmente dizendo que o jovem não podia fazer tal coisa. Mas, sabe, dificilmente chegava com ele, não, filho, olha, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver como é que, né, como é que a gente pode te ajudar nesse sentido aqui. Então, aparentemente era mais fácil, tipo assim, você chegar e colocar uma regra e dizer, tu tens que fazer isso ou tu não pode fazer isso, do que tu trazer aquela pessoa para perto, caminhar com ela e ajudar ela a compreender as verdades da palavra de Deus. Tem um texto, né, Alexandre, em Isaías, que ele diz assim, abandonem o mal, aprendam a fazer o bem. Abandonar o mal, gente, não significa aprender a fazer o bem. Então, às vezes, você chega, né, numa congregação e você diz assim, olha, agora eu não bebo, agora eu não fumo, agora eu não, né? E aí agora eu tenho muitos nãos. Mas onde estão os sims? Né? Onde é que está aquilo que eu preciso, que eu devo, isso. Né, que cabe dentro da minha fé viver? Né? E entender que como o homem carnal, ele não sabe fazer o bem. Por isso a palavra diz, aprender a fazer o bem. Porque é uma nova natureza. Né? O que a gente fazia antes, a gente poderia fazer coisas boas dentro de uma natureza caída. Né? Fazer coisas boas não significa fazer o bem. Sim. Necessariamente, Sim. né? Deu para pegar aí? Então, não sei se você percebe, né? Parece que o pensamento, durante muitos anos, em alguns ambientes, ou algumas lideranças, era que o sentimento cara, mas trazer essa pessoa para perto, e ir além de dizer para ela que ela não pode fazer aquilo, e trazer para perto, caminhar junto, e ensinar à luz da Bíblia a ser um crente de verdade, pastor, isso dá muito trabalho. É verdade. Mas é para isso que nós fomos chamados, irmãos. Por isso nós estamos aqui. É verdade. Então, por isso nós estamos aqui reunidos. Sabe? Para a gente caminhar nessa edificação. Até que, lembra que a palavra fala? Até quando? Até que todos cheguemos à unidade. Né? Ou seja, a estatura, sabe? A estatura do varão perfeito. Ou seja, o modelo a qual está sendo colocado diante de nós é justamente Cristo. E o sentimento que precisa estar no nosso meio é que todos, irmãos, nós desejamos nos tornar cada vez mais semelhante a Ele, todos os dias. Agora, isso realmente, irmãos, é algo, sabe, que tem que estar aí. Tá? Então, a lei, por si só, ela não tem esse poder, irmãos, sabe, de tirar, né? Dizer assim, olha, tu não pode fazer isso, é proibido fazer isso aqui, isso não vai resolver, nunca resolveu. Tem uma coisa, por exemplo, que eu cito, né, que eu aprendi há uns anos atrás, que eu sempre passei a citar, irmãos, que para mim fez todo sentido a partir do momento que eu entendi isso. Irmãos, aquele momento em que Moisés sobe ao monte, e que ele desce com as tábuas, e que ele encontra lá no pé do monte aquela bagunça toda que todo mundo conhece, né? O que é que ele faz? Ele pega aquela tábua da lei e joga dali de cima e quebra. Né? E muita gente ali morre naquele momento. Né? E todo mundo conhece essa passagem. Antes eu li aquele texto que eu pensava, caramba, Moisés ficou irado com o povo, tá entendendo? Se descontrolou, jogou aquelas tábuas da lei ali e matou um monte de gente. Não, irmão, não foi isso que aconteceu. Ele quebrou aquela lei ali porque, na verdade, dentro do coração dele havia, sabe, um clamor, um choro muito grande, uma compaixão. Era como se ele olhasse para aquela lei ali, e estava escrito lá, né? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, com todo o teu entendimento, é o primeiro mandamento. E de repente ele olha para o povo e vê o povo fazendo tudo o contrário. E a lei está dizendo, olha, você não pode adulterar, você não pode mentir. E ele olha para o povo e o povo fazendo tudo o contrário.
Então, na verdade, naquele momento em que ele quebra a lei, irmãos, é como se ele olhasse para aquilo ali e dissesse, Senhor, eles não são capazes. Eles não vão conseguir. Você está entendendo? É como se Moisés olhasse, sabe, para aquilo e dissesse, isso aqui vai esmagar eles, vai matar. Essas pessoas, elas precisam, sabe, ser ajudadas de alguma forma. Quando Deus ele envia Cristo, irmãos, para a terra, feito isso nós lemos aqui, envia Cristo para cá, para quê? Para fazer aquilo que a lei não tinha condição de fazer. E isso é tão forte, sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus ele cumpre tudo aquilo que ele veio cumprir, e que ele chega no momento de ele voltar para o Pai, ele fala algo, ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas eis que eu deixarei com vocês o quê? O Espírito. É o mesmo sentimento, irmãos, que Moisés teve lá. Você está entendendo? Por quê? Porque Jesus olhava para o povo, olhava para nós, inclusive, porque a palavra fala sobre isso, irmãos, que ele orava por aquela geração, mas ele já orava por nós. Você sabia disso? Está na palavra isso. Ele já orava por nós hoje. Está entendendo? Então, era Jesus olhando para toda uma geração e dizendo para o Pai, Pai, eu preciso deixar com eles o Consolador. Eu preciso deixar com eles o meu Espírito, o Espírito Santo. Sabe que ele tem algo que ele vai fazer, todo ensinamento que eu dei para esses homens aqui, eles não vão conseguir cumprir, eles não vão conseguir sozinhos. Eu preciso deixar o Espírito que os lembrará de todas as coisas. Porque sozinho, Pai, eles não vão conseguir. Você entende, irmão? Sabe? Então, isso que o apóstolo Paulo entendeu aqui é de uma profundidade muito grande. Por quê? Porque, volta a falar, irmãos, a lei não tinha o poder de fazer isso, muito pelo contrário. Quando o apóstolo Paulo ele fala aos Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 15, ele fala algo, ele ensina algo muito, muito forte ali também. Ele diz assim, ele faz uma pergunta, na verdade, assim, irmão, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou, em outras versões, onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Aí ele fala assim, o poder de ferir da morte está no pecado. E a força do pecado está na lei. E a gente vai já ver isso aqui, porque aqui em Romanos ele também fala sobre isso. Tá? Mas em outras palavras, o que é que ele está dizendo, irmãos? É que a lei, na verdade, ela não tem esse poder, tá entendendo? Mas quando a lei foi colocada, irmãos, diante dos homens, na verdade, a lei, para quem não se submete à vontade, ao coração do Pai, irmãos, o pecado lhe ganha força para matar o homem. É isso que está falando aqui. É isso que o texto de Coríntios que eu citei para vocês aqui fala. Por isso que a gente precisa compreender, tá entendendo? De verdade, quem nós somos, irmãos. Porque se eu não compreendo quem eu sou, irmãos, ao invés disso aqui estar trazendo vida para mim, irmão, isso aqui está me matando. Não, pastor, esse é um assunto assim que vai saber Romanos, porque pela primeira vez parece uma confusão, né? De entender a lei, a graça, né? E ver um exemplo assim muito simples, né? Por exemplo, como se eu estivesse na BR e todos os carros passando, por exemplo, a velocidade que ele quer e não tem problema nenhum. Aí chega amanhã, coloca uma placa assim, 80 por hora. Então, a partir daquele momento, quem passar da placa está descumprindo a lei. Então, antes não tinha a placa. Tu não podia andar na velocidade que queria, que era uma coisa normal. A partir do momento que foi denunciado que há um problema naquela velocidade, isso se torna o pecado. Né? Isso então, mesmo. Mais ou menos isso. Eu cito, né, eu falo isso aí que eu lembrei também, né, que tem bem semelhante isso aí, que é simplesmente, sabe, você já foi numa pracinha que tem, não sei se aqui tem, lá em Belém tem muito, porque lá em Belém, irmãos, lá no Pará a cultura é outra, não sei, né, lá no Acre, né, mas lá no Pará a cultura é outra. Então lá no Pará, por exemplo, é muito comum você chegar numa praça pública e ter placas escritas assim, não pise na grama. Aqui eu não vi isso, acho, por aqui. Tem. Pois é, aqui é mais difícil, né? Mas tem, né? Aqui é desistido. Mas lá tem muito, sabe isso? Não pise na grama. Piquenique na grama. Não pise na grama, tá entendendo? Por quê? Porque se não tiver aquela plaquinha dizendo para não pisar, o cara vai lá e pisa, irmão. Mas a gente precisa entender uma coisa. O que precisa, irmãos, sabe? Não é simplesmente, sabe, você arrancar a placa dali. O que é necessário é que aquela placa ela seja impressa, irmãos, dentro de nós, no nosso coração.
Sabe? Ou seja, está tatuada dentro de nós. Por isso que Jesus falou, eu não vim para... Porque aparentemente, parece do que a gente está falando aqui, pastor, então quer dizer que a lei é ruim. Não, o próprio apóstolo Paulo ele vai responder aqui que a lei não é ruim. A lei é boa. Você está entendendo? Nós vamos ler aqui. A lei é boa, ela não é ruim. O ponto, irmãos, é que quando nós não compreendemos a fundo isso aqui, nós não conseguimos arrancar, sabe? A gente precisa ter essa placa visível o tempo todo. Nós não conseguimos tirar a plaquinha de não piso na grama e colocar dentro do nosso coração. Você consegue compreender? Está dando para entender? Ele falou de algo assim... Vou dizer também que muitos de nós viemos de congregações, às vezes, um pouco mais... não sei se as expressões seriam tradicionais, né? Mas mais exigentes com relação a comportamentos, muitas vezes a forma de se vestir e mais uma série de coisas. Regulamentos, né? Leis. Sim. Né? Quando algumas pessoas passaram a congregar, inclusive congregar com a gente, né? A gente ouvia de vez em quando uma pessoa... Teve gente que chegou com a gente e disse assim, mas como é que eu faço agora? Mas por quê? Vocês têm que dizer o que a gente pode e não pode fazer. O pessoal não sabe nem o que fazer, tá entendendo? Tá tão acostumado que pode dar. Uma pessoa disse pra gente, mas eu não sei viver essa liberdade aí. É tão louco, né? Mas isso lembra a gente o quê? Na época da escravatura, irmãos, quando houve a assinatura, né, da Lei Áurea, teve escravo que voltou para fazenda, que bateu na porta das